Bem-vindos ao canal Que Dia é Hoje e os seus direitos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Todos os dias vamos trazer conteúdos históricos e jurídicos para vocês, certo? Vamos lá desvendar mais uma vez que dia é hoje. Que dia é hoje? Hoje é 10 de setembro, o dia do gordo e o dia que se comemora o primeiro jornal publicado no nosso país, né? O dia do gordo ele é celebrado sempre no dia 10 de setembro e o principal objetivo do dia do gordo é a conscientização sobre a importância de se manter o respeito por aqueles que estão acima do peso, ou mesmo aquelas pessoas que apenas possuem uma estrutura corporal, né, mais avantajada, né? Como sabemos, a obesidade pode ser prejudicial à saúde. Porém, não significa que a pessoa que apresenta uma constituição física maior tenha necessariamente alguma enfermidade, né? Afinal, existem pessoas magras que convivem com diversos problemas de saúde e nem por isso são vistas, né, com desprezo, né? Pode-se dizer que essa visão do mundo preconceituosa, né, acontece em parte, né, por estímulo da indústria da moda e das grandes marcas, né, que exibem em seus desfiles modelos magríssimas, né, magérrimas, né, e essas sim, né, muitas vezes com problemas alimentares graves, né, como anorexia, né, bulimia, né? Enfim, ninguém deve ser motivo de piada, né, preconceituosa ou de respeitado, né, por conta apenas do seu condicionamento físico, né? Portanto, o Dia do Gordo ele surge como uma ótima oportunidade para desconstruir esses preconceitos, né? Alterar os padrões de beleza, né, estereotipados e reavaliar a sua conduta, né, frente ao problema da gordofobia, né? Que recai principalmente sobre as mulheres, né? Atualmente, o Dia do Gordo ele costuma ser amplamente celebrado na internet, né, em blogs, né, e nas redes sociais em geral. No entanto, não se sabe exatamente, né, como e quando surgiu esse dia, né, como surgiu essa comemoração. Hoje é o dia que se comemora a publicação do primeiro jornal brasileiro. E antes da chegada da família real, era proibido qualquer atividade relacionada à imprensa, né? Seja notícias ou panfletos, livros e jornais, né? O primeiro jornal a ser impresso no Brasil foi a Gazeta do Rio de Janeiro, né? Publicado em território nacional, numa data como hoje, né? 10 de setembro, porém no ano de 1808, né? Fabricado em maquinários, né, trazidos da Inglaterra e teve seu fim em 2 de março de 1821. Ele não tinha um caráter formalmente jornalístico, né? Mas ele tinha um caráter puramente doutrinário, porque as notícias eram todas de interesse da corte, né? Ele tinha que fazer que a opinião das pessoas que o lessem sempre fosse favorável, né, à realeza, né? Mas muitas pessoas na época não estavam satisfeitos, né? Não ficaram satisfeitos com esse modelo de notícia imposto pela corte. Então, Hipólito José da Costa lançou o Correio Brasiliense, trazido de forma irregular, né, na época ao país, por causa de seu conteúdo, pois ele era contrário ao que os leitores estavam acostumados, né, a ler, né, que era, mas ele queria o quê? Ele queria levar informação verdadeira, né?
porque, segundo Hipólito, a função desse jornal, né, era evidenciar os defeitos, né, administrativos do Brasil à época. A história da imprensa ainda tem seu início, né, conforme eu disse, em 1808, com a chegada da família real, porque até então toda e qualquer atividade de imprensa era proibida, né? E essa era uma peculiaridade, né, da América Portuguesa, pois nas colônias europeias, né, no continente, nas colônias europeias espanholas, por exemplo, já se fazia imprensa, já tinha imprensa desde o século XVI, né? A imprensa no Brasil ela se desenvolveu muito tardiamente, né, em comparação com seus países vizinhos, né, que compõem a América Espanhola, né? A imprensa brasileira ela só nasce oficialmente em 13 de maio de 1808, com a criação da Impressão Régia, né, que hoje é a imprensa nacional, que foi criada pelo príncipe regente, né, da época, Dom João. Enquanto já se fazia, né, já existia imprensa em 1540, 1543 no México, né, e em alguns outros países, né, do Brasil. Tudo que se publicava no Brasil, na época, ele tinha que ser submetido, né, a uma comissão formada, né, por 3 pessoas que tinha o dever de fiscalizar que nada que se imprimisse fosse contra a religião, contra o governo e contra os bons costumes, né, da época, né? A proibição à imprensa e a censura prévia, ela encontrou justificativa no fato de que a regra geral da imprensa de então não era o que se conhece como noticiário, e sim como doutrinário, né? Capaz de pesar na opinião pública, né? A censura prévia ela é extinta depois em 28 de agosto de 1821, né, decorrente da deliberação das Cortes Constitucionais de Lisboa em defesa das liberdades públicas, né? Pondo fim em Portugal, inclusive, a 3 séculos de censura, né? A própria personalidade de Dom João, né, na verdade, a própria personalidade de Dom Pedro II, né, à época, ele era avesso, né, a perseguições, ele garantia um clima de ampla liberdade, né, de expressão em nível não conhecido por nenhuma república latino-americana na época, né? A liberdade de imprensa ela já era garantida mesmo pela Constituição, né, outorgada em 1824. Seus direitos. No âmbito das relações domésticas, o inciso 2 do artigo 7º da Lei 11.340, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha, define como violência psicológica qualquer conduta que lhe cause, né, dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, né? Vigilância constante, perseguição costumais, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica ou à autodeterminação. Percebemos, pois, que os elementos descritos estão presentes nas situações de gordofobia, né? Podemos também associar a gordofobia à injúria, né? O crime de injúria, que é tratado no artigo 140 do nosso Código Penal, configura-se com a ofensa à dignidade ou ao decoro, né, de uma pessoa, né, a ofensa à dignidade, né,
é uma ofensa às características morais, né, de uma pessoa, né? A ofensa ao decoro, né, por sua vez, é uma ofensa às suas características físicas e psíquicas, né, afetando diretamente, né, a integridade moral e a autoestima da pessoa, né. A gente tem um caso aqui de uma cozinheira, né, vítima de gordofobia, que ela conseguiu, inclusive, até aumentar a indenização, né? Ela foi vítima de gordofobia dentro da empresa Sodexo do Brasil, né? E ela era alvo de insultos, né? E de perseguição, né? Por estar acima do peso, né? Entrou com uma ação, a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho confirmou a condenação da empresa a pagar uma indenização, né? A cozinheira, pois reconheceu que ela sofreu assédio moral, né? Praticada pela sua chefe direta, né? O tipo de constrangimento praticado pode ser classificado, em tese, como gordofobia, né? Pois ela era chamada de gorda, burra, incompetente, irresponsável, né? Aos gritos, né? Diante dos outros empregados, né? Por cerca de 3 anos, né? E a empresa ela foi condenada pelo juízo de primeiro grau a pagar 15 mil de indenização, né? E o valor foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da nona região, né? E o TRT considerou abusiva a conduta da nutricionista, mas entendeu que a quantia era condizente e razoável com o dano provocado. Porém, a, o advogado da cozinheira entrou com um recurso, né, na esfera trabalhista, chamado recurso de revista, né? E a cozinheira sustentou que, apesar de reconhecer o assédio, o TRT ele não elevou o valor da indenização, segundo ela, extremamente módico e irrisório, né, para as empresas envolvidas. E por unanimidade total, a turma deu provimento ao recurso de revista interposto pela o advogado da cozinheira e fixou o valor em R$ 30.000 a título de reparação pelo dano que ela sofreu. Bom, meus amigos, queria lembrar a todos vocês, mais uma vez, não deixe a injustiça prevalecer. Lute pelos seus direitos, né? Lute sempre, sempre pelos seus direitos. A injustiça, ela não pode prevalecer jamais. Você tem que lutar pelos seus direitos sempre, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Se não for inscrito, se inscreva, né? E comente, né? Comente. Eu quero ouvir vocês, por favor. Comente aqui embaixo, diga o que achou, né? E deixe alguma dúvida, crítica ou sugestão. Muito obrigado a todos vocês e desejo que todos fiquem na santa paz de Deus.